Olá, queridos irmãos, irmãs da Conferência Fiel Jovens Interativa 2020. É de fato uma alegria para mim poder participar com vocês desse tempo tão especial. Ano passado estivemos juntos presencialmente e esse ano podemos estar juntos aqui através da tecnologia. Quero começar esse tempo fazendo indicação de um livro, esse livro do Dr. David Powlison. O Dr. David Powlison é um conselheiro bíblico, foi um conselheiro bíblico, faleceu ano passado, infelizmente, mas foi um conselheiro bíblico extremamente importante para o movimento do aconselhamento bíblico, trouxe muitas contribuições relevantes e uma delas é esse livro aqui, Fazendo Novas Todas as Coisas, onde o Dr. Powlison ele lida com traumas sexuais, buscando trazer esperança e restauração para pessoas que passaram por traumas sexuais. Fica a indicação, livro da Editora Fiel. Você que ainda não tem, aproveite a conferência para adquiri-lo, tá bom? Deus abençoe. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Peço que os irmãos acompanhem com fé a leitura da Palavra de Deus. Salmo de número 73. Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes. Quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar. E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós reconhecemos, Pai, a nossa pequenez, a nossa incapacidade. Nós reconhecemos que se o Senhor não agir, Deus, esses próximos minutos serão vazios,
serão sem vida, não terão efeito eterno. Mas também, Pai, nós reconhecemos que se o Senhor agir, se o Teu Santo Espírito agir com a espada dEle, esses próximos minutos têm o potencial para serem transformadores, para serem redentores, para serem um momento de redenção e transformação na vida de pessoas que estão carregando um fardo pesado. Pai, nós suplicamos pela Tua ação poderosa e sobrenatural entre nós nesse momento. Pedimos que o Senhor use a Tua palavra pregada para transformar vidas, mentes, intenções, para consolar, para encorajar, para corrigir, para instruir. Para nos levar à adoração do Deus que restaura. Esse é o nosso desejo. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu preciso começar esse tempo aqui dizendo que esse tópico que me foi dado é um tópico extremamente difícil. Extremamente difícil. Talvez um dos assuntos mais difíceis de se abordar, mais delicados de se abordar nos dias atuais. E eu quero começar também dizendo que eu não sei o que você sentiu, eu não sei pelo que você passou, eu não sei, eu não senti o que você sentiu. Fato é, queridos, que no último ano, 17 mil crianças e adolescentes foram abusados no Brasil. No último ano, 180 estupros aconteceram todos os dias no Brasil. As estatísticas dizem que 20% da população já foi de alguma forma abusada. E talvez você pense isso são estatísticas de fora da igreja. Talvez você não conheça as pessoas, não tenha tido oportunidade de conversar, mas quem está praticando aconselhamento, ouvindo pessoas, nós rotineiramente recebemos relatos de pessoas que têm que lidar com abusos sofridos no passado. Essa é uma realidade. Esse passado é sempre um passado difícil de lidar, um passado cheio de confusão, cheio de medo, cheio de dor. E queridos, quando a gente pensa sobre o nosso passado, e à medida que nós vamos refletir nisso, eu queria também indicar a vocês um livro do Steve Byers, colocando o seu passado no devido lugar. Nesse livro, o Dr. Steve Byers, ele fala sobre 4 baldes, onde o nosso passado muitas vezes se encaixa. Ele fala de um passado no qual eu sofri sem ter culpa e eu reagi bem ao sofrimento. E esse é um balde. Ele fala de um outro balde do passado onde eu sofri sem ter culpa, mas eu reagi mal ao meu sofrimento. Ele fala de um terceiro balde ainda em que eu sofri tendo culpa, mas eu reagi bem após o meu sofrimento. E ele fala de um quarto balde, onde eu sofri tendo culpa e ainda assim eu reagi mal. Hoje, no nosso tempo juntos aqui, nós vamos pensar basicamente sobre o primeiro e o segundo balde. Sobre situações em que nós sofremos sem ter culpa e às vezes reagimos bem ainda assim a esse sofrimento. E em outros momentos em que nós sofremos sem ter culpa, isso é o abuso, mas mesmo assim às vezes a gente reage mal ao nosso sofrimento. Eu preciso dizer também que o Salmo 73, ele não é necessariamente o salmo de alguém que foi sexualmente abusado. Mas é um salmo onde a família de Asaf
nos traz muitas coisas, muitos elementos importantes que nós precisamos lembrar quando nós somos injustiçados, quando nós somos abusados. O salmista, ele começa dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E, queridos, a impressão que dá aqui é que ele não se enxerga entre esses puros de coração. De que alguma forma ele não se vê entre esses puros de coração, e talvez o versículo 2 esclareça isso para a gente. E essa tende a ser também uma perspectiva de pessoas que passaram pelo abuso sexual. Elas se sentem impuras, elas se sentem indignas, elas se sentem sujas. E por se sentirem assim, muitas vezes não conseguem ver bondade em Deus, não conseguem ver dignidade de receber a bondade de Deus. O salmista diz no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Perceba, irmão, irmã, o salmista está agindo com muita honestidade com relação aos sentimentos dele, com relação ao que ele está sentindo, ao que ele está pensando. Ele está encarando os fatos de frente, ele não está deixando os fatos guardados nos baldes, mas ele está tirando esses fatos dos baldes e ele está lidando com eles. E ele está dizendo: olha, eu não caí por muito pouco, eu não escorreguei por muito pouco, meus pés quase tropeçaram. Por quê? Porque eu senti inveja dos arrogantes. Quando eu vi a prosperidade desses homens maus, quando eu vi esses homens maus se dando bem, meus pés quase tropeçaram. Existe um pensamento equivocado, muito presente na vida daqueles que sofreram abuso, de que o tempo irá curar, de que o tempo irá resolver. E eles escolhem não lidar com a situação, crendo na mentira de que o tempo irá resolver. Meu irmão, minha irmã, o primeiro chamado, o primeiro incentivo, a primeira lição do salmista para nós aqui é: nós precisamos agir com honestidade. Se você quer ter o seu abuso sexual, quer ter a situação que você viveu restaurada, você precisa rasgar o seu coração diante de Deus e ser brutalmente honesto com Deus. Uma honestidade típica dos Salmos. O salmista continua e no versículo 4 ele começa a relatar a vida desses ímpios, desses abusadores. Olha como ele fala, eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte. O meu corpo tem ainda as marcas do abuso, você pode pensar, mas o meu abusador, ele está forte, ele tem o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos. Eu carrego esse peso nas minhas costas, mas meus abusadores estão livres, eles não têm fardos. Não são atingidos por doenças. Versículo 6, por isso o orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência. Veja como ele linka orgulho com violência no texto. Por isso o orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência. Verso 7, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra, se acham donos de tudo. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. As pessoas os admiram muitas vezes, os veem como líderes. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Queridos, até aqui no versículo 12,
O salmista, ele está analisando os opressores. Ele está analisando a vida dos opressores, a vantagem dos opressores e dos violentos. E então ele chega a uma conclusão inicial no verso 13. A conclusão inicial do salmista é: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Essa é uma luta muito comum por pessoas que foram abusadas. Pessoas que foram abusadas e sem terem se sujado de forma deliberada, ainda assim se sentem sujas. Como diz o salmista, foi-me inútil manter puro o coração, foi-me inútil lavar as mãos na inocência. Muitas pessoas abusadas olham para a sua situação, se sentem sujas e tentam cobrir a sua sujeira muitas vezes, a sua sujeira percebida, sentida. Tentam cobrir essa sujeira e às vezes tentam cobrir essa sujeira vivendo uma vida de iniquidade, de podridão, porque afinal de contas, para que me manter puro, já que quando eu quis me manter puro, me tornaram sujo. Pastor, sempre um risco citá-lo, mas pastor Mark Driscoll, quando ele ainda era amigo de John Piper e D.A. Carson, ele escreveu um livro muito bom, chamado Morte por Amor. É um livro em que o Driscoll ele escreve cartas a pessoas da sua igreja que estavam lidando com situações reais, e ele aplica o evangelho a essas pessoas. E nesse livro ele tem um capítulo em que ele fala a uma mulher que foi abusada, estuprada, violentada por seu primeiro namorado. E o Driscoll escreve nesse livro dizendo que muitas vezes pessoas que são abusadas, assim como Adão e Eva, que estavam sujos pelos seus pecados, e tentaram usar folhas de figueira para cobrir a sua vergonha e a sua sujeira. Muitas vezes pessoas que são abusadas, mesmo não estando sujas de fato, essa percepção de sujeira e de vergonha faz com que elas também lancem mão de folhas de figueira para se cobrir. E essas folhas de figueira, muitas vezes, elas são identidades, são personagens criados por pessoas abusadas, para tentar se esconder atrás desses personagens, a fim de esconder a sujeira e a vergonha que eles sentem neles. O Driscoll fala sobre a folha de figueira da boa menina, aquela pessoa que foi abusada e que agora tenta se esconder atrás daquela pessoa que nunca reclama de nada, para quem tudo sempre está bom, que não tem a vida nela mesma, ela não tem paixão. Essa pessoa, essencialmente, ela está apenas sobrevivendo. Ela criou essa personagem para se esconder. Ele fala também da folha de figueira da personagem durona. Aquela pessoa que nada parece atingi-la. Ela colocou uma máscara, ela abraçou uma personagem de alguém que é forte, de alguém que é durona, de alguém que não confia em ninguém. E essa personagem aprende, porque ao mesmo tempo que essa personagem a protege, entre aspas, do mal, ela também a afasta de ser amada. Uma terceira personagem que ele relata é a personagem divertida. É aquela pessoa que foi abusada e agora se torna o centro das festas. É aquela pessoa que está sempre rindo e fazendo rir. É aquela pessoa que muitas vezes se entrega até mesmo à imoralidade sexual como uma forma de se proteger do abuso que ela sofreu, de se proteger da sujeira que ela sente. Ela diz, já que eu estou suja mesmo, o melhor que eu faço é me entregar à sujeira. E uma quarta folha de figueira que muitas vezes é usada é a folha de figueira da menina ou do rapaz espiritual, religioso, que se esconde atrás de uma religiosidade
de uma falsa espiritualidade, como uma tentativa de pagar por um erro que ela nem cometeu, cometeram contra ela, cometeram contra ele, mas fica tentando pagar, fica tentando viver uma vida de religiosidade, de espiritualidade, como uma tentativa de se limpar daquela sujeira percebida. O salmista está dizendo, certamente foi-me inútil manter puro o coração, lavar as mãos na inocência. Ele diz no versículo 15, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. O salmista está dizendo, se eu fizesse do abuso a minha identidade e me juntasse aos abusadores, a minha identidade teria se perdido. Eu teria abandonado os teus filhos. Eu teria abandonado a minha verdadeira identidade. Veja, queridos, um dos grandes problemas de alguém lidando com abuso sexual é que você faz do seu abuso a sua identidade. Você começa a achar que o que fizeram contra você define quem você é. Você começa a achar que aquilo que você viveu é a sua história toda. E que aqueles momentos da sua vida definem a sua história e definem quem você é. E você acaba perdendo a sua própria identidade. Como diz o salmista, você acaba traindo os filhos de Deus, os seus irmãos. Você acaba deixando de perceber a sua identidade na família da fé. Uma outra tentação muito presente na vida de quem sofre o abuso sexual é a tentativa de trazer para a razão, de arrazoar o abuso, de conseguir achar alguma razão. O salmista diz, quando tentei entender tudo isso, e muitas vezes quem sofre abuso gasta energias, forças, tentando entender o que aconteceu. Com uma necessidade ou uma tentativa de achar uma razão para o sofrimento. E o salmista, brutalmente honesto, diz que ele achou isso difícil demais para ele. Difícil demais. Tentar arrazoar o sofrimento. Meus queridos, no verso 17, existe uma mudança no salmo. O verso 17 é a dobradiça desse salmo. O salmista que antes olhava para a situação e falava, melhor coisa que eu faço é me juntar a eles. Eu não sei por que me manter puro. Vou me tornar um abusador também. Vou me entregar à imoralidade. O salmista, no verso 17, existe uma transição e ele diz, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Aqui, queridos, existe uma transição. Aqui existe uma mudança de perspectiva. A perspectiva do salmista, ela deixa de ser terrena e temporal e ela passa a ser divina e eterna. O salmista aqui, ele tira os seus olhos da terra, ele tira os seus olhos deste momento, desta vida, ele ergue os seus olhos, ele passa a ter uma perspectiva divina e uma perspectiva eterna. Se antes ele via os ímpios como se dando bem, se antes ele via os agressores, se antes ele via os arrogantes, os opressores, os abusadores como pessoas bem-sucedidas e prósperas, agora a perspectiva dele muda completamente, porque ele tem uma perspectiva divina e eterna. E ele diz, certamente, versículos 18, 19 e 20, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. O salmista muda a sua perspectiva. Queridos, existe uma pessoa que sai do abuso sexual pior do que o abusado. E essa pessoa é o abusador, que vai ter que prestar contas eternamente diante do justo Deus, Criador dos céus e da terra. Quando eu e você mudamos a nossa perspectiva
e paramos de olhar para a terra, paramos de olhar para o presente passamos a ter uma perspectiva eterna, passamos a ter uma perspectiva divina. Nós percebemos que existe alguém que sai do abuso sexual em pior condição do que o abusado, e esse alguém é o abusador. Esse alguém é o abusador, porque um dia ele vai ter que olhar nos olhos o justo juiz, ele vai ter que olhar nos olhos o criador daquela criatura que foi por ele abusada. E ele vai ter que responder ao soberano Senhor dos céus e da terra. Isso continua, e agora, depois de mudar a sua perspectiva de terrena, de temporal, para divina e eterna, ele agora começa a ter capacidade de perceber as suas reações ruins diante da opressão, diante do abuso. E ele diz no versículo 21 e 22, quando o meu coração estava amargurado. Essa palavrinha aqui, literalmente, ela significa quando o meu coração estava fermentado, quando o meu coração estava azedo. E no íntimo eu sentia inveja. O literal, essa expressão literal é: e os meus rins ficaram afiados. Quando o meu coração estava azedo e as minhas entranhas estavam mexidas, eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. O salmista aqui consegue reconhecer as formas como ele reagiu mal ao pecado que outros cometeram contra ele. Queridos, nós não somos de maneira alguma responsáveis pelo pecado que cometem contra nós. Não leve nas suas costas, não se responsabilize pelo que outros fizeram de maneira sórdida, de maneira nojenta contra você. Mas quando eu e você entramos no santuário de Deus, mudamos a nossa perspectiva de terrena e temporal para divina e eterna, nós somos capazes de humildemente reconhecer as maneiras ruins que eu e você reagimos ao pecado dos outros contra nós. Esse é um passo importante na restauração de alguém que foi abusado sexualmente. Talvez você tenha sido abusado sexualmente e isso te levou a num outro relacionamento, um relacionamento puro e santo, ter talvez traído o seu namorado, o seu noivo, e ter casado com ele sem nunca contar para ele sobre essa traição. Talvez você foi abusada sexualmente e isso fez com que você passasse a desconfiar do seu próprio marido, que nunca te abusou, e fizesse com que você mentisse para ele, com que você não confiasse seus filhos a ele, com que você pecasse contra ele e contra Deus. A sua resposta, a sua reação ao mal, à perversidade que fizeram contra você, lidar com tudo isso é parte do processo de restauração. O salmista reconhece isso, mas ele começa o versículo 23 com uma palavra que ela é fantástica. Ele diz: contudo, entretanto, todavia, mesmo assim, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. O salmista, ele reconhece a sua condição, nos versos 20 e 21 e 22, ele reconhece os seus próprios erros, as suas próprias reações ruins. E em seguida ele passa a reconhecer e a perceber
que ainda assim em Deus ele encontra aceitação, sempre estou contigo. Sempre estou contigo. Em Deus não há desprezo, em Deus não há vergonha para aqueles que foram abusados. Em Deus você é aceito, não pelo que fizeram contra você, não pelo que você faz, mas pelo que o próprio Deus fez por você em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em Deus há plena aceitação. Sempre estou contigo. Ele reconhece em Deus o cuidado de Deus. Tomas a minha mão direita e me sustens. Proteção, cuidado. Ele reconhece em Deus direção. Verso 24, tu me diriges com o teu conselho. Queridos, existem muitas vozes querendo orientar e dirigir pessoas que sofreram abuso sexual. Existem muitas vozes querendo orientar e dirigir pessoas que sofreram abuso sexual. O salmista está dizendo que tu, Senhor, dirige-nos com o teu conselho. Você pode confiar na palavra de Deus, você pode encontrar direção na palavra de Deus. E mais, o salmista reconhece as promessas futuras. Versículo 24, final do versículo 24 diz: e depois me receberás com honras. Meu irmão, minha irmã, você que foi abusado sexualmente, se sente sujo, se sente envergonhado. Eu queria dizer que um dia, você que é parte da igreja, você que é noiva do Senhor Jesus Cristo, você será apresentada a Ele, vestida de branco, pura e imaculada, honrada nas bodas do Cordeiro. Depois me receberás com honras. Abrace as promessas futuras do Evangelho. Abrace a graça futura que te é prometida, de ser totalmente glorificada, transformada, redimida, restaurado e apresentado puro ao Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais. No verso 25, nós percebemos que o salmista muda o seu pensamento. À medida que ele começa a falar consigo mesmo, ele diz: a quem tenho nos céus, senão a ti? Ele fala, ao invés de se ouvir, ao invés de ouvir as muitas vozes que o acusam, ao invés de ouvir as muitas vozes que falam mentiras na cabeça dele, ele fala consigo mesmo e ele diz: a quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, outra coisa que muda são os desejos dele. Na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Mas tem algo mais que o salmista aprende aqui e traz para nós nesse processo de restauração do abuso sexual. No verso 26 ele diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Queridos, em meio ao processo de restauração do abuso sexual, nós precisamos lembrar que isso será um processo. Como o salmista diz, o seu corpo e o seu coração poderão fraquejar. Você certamente terá dias mais difíceis. Certamente haverá dias em que o medo vai tentar te dominar novamente. Certamente haverá dias em que a amargura vai tentar te dominar. Mas lembre-se, por mais que o seu corpo e o seu coração fraquejem, Deus continuará sendo a força do seu coração e a sua herança para sempre. O processo de restauração é um processo. Ele envolve altos e baixos, mas o teu Deus, o Deus que está te restaurando, o Deus que te ama, o Deus que te comprou pelo preço do sangue do Filho dele, Ele não muda. E as promessas dele para a tua vida também não. Você pode confiar nele. E essa é a próxima lição que o salmista nos traz. No versículo 28, no início do versículo 28, ele diz: mas para mim, bom
é estar perto de Deus. Aconselhando mulheres que sofreram abuso sexual, muitas vezes eu ouvi sobre o medo de estar perto de pessoas, sobre o medo de estar perto do pastor, sobre o medo de estar perto do marido delas que nunca os abusou, do pastor que nunca os abusou, mas o medo era real. O salmista está nos dizendo que nós podemos confiar em Deus. Ele diz, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Deus é confiável. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Você precisa ser lembrada disso, lembrado disso todos os dias. A soberania benevolente de Deus é melhor do que uma justiça indiferente. A soberania benevolente do Deus que te protege, do Deus que tem um propósito para tudo que está acontecendo na sua vida, é melhor do que a justiça de um Deus indiferente, do que a justiça de um Deus que não tem um interesse de um relacionamento real, genuíno, sincero com você. O salmista termina no final do verso 28, mostrando que as nossas dores, os nossos sofrimentos, o seu abuso pode ser usado por Deus para ajudar outras pessoas. O salmista diz, proclamarei todos os teus feitos. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 1, ele diz assim, versos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Meu irmão, minha irmã, o processo final da sua restauração é você entender que tudo pelo que você passou pode ser usado por Deus como instrumento para redimir e restaurar outras pessoas que estão passando pela mesma dor e pela mesma dificuldade. O doutor David Powlison, num livretinho da editora Fiel, naquele box de aconselhamento bíblico, quando ele fala sobre restauração para crianças que sofreram abuso sexual, ele escreve dizendo que a sua história não é apenas sobre a dor da traição, é sobre Jesus redimir para um bom propósito aquilo que os outros intentaram para o mal. O processo final da sua restauração é se colocar nas mãos do teu bom Redentor e pedir que Ele use as consolações que Ele tem te dado para que você possa com elas consolar outros que estão sofrendo. Eu comecei esse tempo dizendo para você que eu não sei o que você passou, de que eu não sinto e não senti o que você sentiu. Mas eu quero terminar esse tempo juntos, te lembrando que o teu Salvador, o teu Redentor, Ele sabe o que você sentiu. Ele sabe o que você sofreu. Ele foi traído por um amigo próximo. Ele foi injustiçado pelas autoridades. Ele foi preso e pendurado num madeiro nu em praça pública, passando vergonha, sendo abusado. Ele sabe o que você passou. Por isso, o autor de Hebreus diz que Ele se compadece de nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Você pode correr até Ele. Por meio dele você tem acesso ao trono da graça de Deus. O autor de Hebreus diz que você pode acessar esse trono com coragem e ousadia, clamando a Deus por graça e misericórdia, certo de que você as receberá no tempo de necessidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, teu Salvador, Ele sabe o que você sofreu e Ele se compadece de você. Corra para Ele, clame por graça e misericórdia. Tenha certeza de que você as encontrará no tempo de necessidade. Vamos orar. Senhor Deus,
suplicamos ao Senhor, Pai. Suplico ao Senhor por graça, por misericórdia, para os meus irmãos e irmãs que foram vítimas de abuso sexual. Eu peço, Deus, que eles não façam disso a identidade deles. Que de forma alguma o que fizeram contra eles passe a dominar e definir quem eles são. Mas que o que Jesus Cristo fez por eles na cruz do Calvário seja o definidor de quem eles são, redimidos, restaurados, comprados, adotados como filhos do Deus Altíssimo. Que eles abracem essa identidade real e verdadeira. Que eles possam, Senhor, ter uma perspectiva divina, uma perspectiva eterna de tudo o que está acontecendo. Que eles consigam perceber as maneiras más como eles reagiram ao abuso deles, Pai. Pai, por favor, ajude-os a perceber a aceitação plena que eles têm no Senhor por causa de Cristo, o cuidado do Senhor, a direção do Senhor, que eles consigam perceber as promessas do Senhor, de que o Senhor os restaurou e agora o Senhor os vê como essa noiva pura, imaculada, que será apresentada a Jesus Cristo. Ó Deus, ajude-os a mudar a mente deles, os desejos deles a cada dia. Senhor, ajude-os nos momentos em que eles fraquejarem. Lembre-os que o Senhor não muda, de que o Senhor continua ali e as suas promessas, elas são perfeitas e eternas e não dependem deles, mas de Jesus que é perfeito. Ó Pai, ajude-os a ver que o Senhor é confiável a cada dia. E capacite-os, Deus, a se colocarem nas Tuas mãos para serem usados como ferramentas nas mãos do Redentor, para que eles possam ser úteis ao levar consolação aos que estão sofrendo. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia. Nós suplicamos nos méritos do nosso perfeito e sofredor sumo sacerdote, o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, meus amigos, muito obrigado por acompanhar aqui essa transmissão. Eu queria agradecer o Felipe por lidar com um tema, Felipe, pesado. Um tema que tem muitas implicações, não só na nossa vida, como também no nosso andar na fé. Obrigado por nos apontar a Cristo, por destacar a graça na nossa vida. Nós recebemos aqui, Felipe, várias perguntas, muitas dúvidas, e eu não vou poder passar todas elas para você, tá bom? Então eu tentei escolher aqui algumas dúvidas, algumas perguntas que representam bem as demais, tá bom? E uma das perguntas é referente às implicações, Felipe, porque olha só, a moça comenta aqui que ela já vem sofrendo ou já vinha sofrendo abuso sexual desde os 6 anos de idade. E aí ela comenta assim que o abusador ainda continua presente na vida dela. Como lidar com essa pessoa? Essa pessoa seria uma pessoa fora da igreja, então não há assim, o que fazer dentro da comunidade da fé, mas eventualmente é um familiar, é uma pessoa próxima que aparece em certos eventos, certos momentos na vida dessa pessoa. E isso eu queria já ligar com uma outra dúvida, que é referente a como tratar alguém que te abusou no passado. Você olha para essa pessoa, você sente ódio, você sente desdém. Como é que o cristão que conhece o perdão divino de Jesus Cristo, que conhece a graça, devia lidar com essa pessoa? Bom dia, Daniel, meu amigo. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom poder, de alguma forma, cooperar com esse ministério tão lindo da Fiel. É um tema realmente muito difícil. Quando a gente fala sobre isso, a gente ouve esse tipo de pergunta, nosso coração se entristece, nosso coração fica pequenininho e apertado, né?
E é uma situação muito recorrente, Daniel. Eu pastorei uma igreja pequena aqui no interior de Goiás, e aqui nessa igreja pequena entre as pessoas da igreja tem alguns casos de pessoas que tiveram histórico de abuso, né? E a gente tem tentado caminhar com essas pessoas, Daniel, e ajudá-las a lidar com isso à luz do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, né? Antes de tudo, a gente precisa dizer que abuso sexual é um crime. Abuso sexual é um crime. Se você está sendo abusado sexualmente, não importa quem esteja te abusando, a polícia é um caminho que precisa ser considerado também por amor ao próximo, porque essa pessoa pode vir a abusar outras pessoas também. Infelizmente, existe uma impressão equivocada, uma ideia equivocada de que perdoar significa a pessoa não ter mais consequência nenhuma dos atos dela. Não é? Isso não é verdade. Isso não é verdade. O perdão bíblico, ele não envolve fingir que nada aconteceu. O perdão bíblico, ele não envolve nem mesmo esquecer que as coisas aconteceram, né? Nenhum de nós que não tem Alzheimer, por exemplo, esquece o mal que te foi feito no passado. O que a gente precisa fazer é redimir, não é esquecer. Existe uma diferença bem grande entre essas duas coisas, né? Quanto a essa pessoa que continua no convívio com uma outra pessoa que a abusou no passado, ela precisa lidar com isso, Daniel, aos pés da cruz de Cristo. A gente não sabe, e é muito difícil você falar sobre situações concretas sem você conhecer todo o contexto e o histórico por trás e o que realmente está acontecendo, né? Mas se é o caso de fazer uma denúncia na polícia, faça essa denúncia. Eu não sei, de novo, não sei qual é a história, mas se é o caso, faça a denúncia na polícia. Se não é o caso, não sinta que por ser chamada por Deus a perdoar essa pessoa, isso significa que você é chamada por Deus também a continuar convivendo com essa pessoa. Essas são questões extremamente diferentes e que tem um ponto-chave muito importante que define a diferença entre uma coisa e outra, que é se existe arrependimento real, genuíno e verdadeiro por parte do abusador. Não é? Não existe reconciliação de relacionamento sem que haja, de fato, arrependimento do pecador, né? Então, uma coisa é perdoar unilateralmente, é perdoar diante de Deus, é entender o Evangelho e aplicar o Evangelho e perdoar, mas relacionamentos só são restaurados quando a parte que ofende, de fato, está arrependida e, de fato, busca transformação de vida. Felipe, nós temos também uma pergunta que vai sair agora ao vivo da Rosane. Fique à vontade, Rosane. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Para avisar que eu tô um pouco nervosa, tá? Então calma aí. Tudo bem. Quando eu vi o seu tema, logo veio na minha cabeça a situação que a gente viu agora da menina de 10 anos. Foi abusada dos 6 aos 10 anos. E isso me impactou muito, e eu sou uma cristã e sou educadora também. E a minha pergunta é, dentro de uma perspectiva na qual eu entendo, e se eu estiver errado também peço que você me oriente, que eu entendo que como educadora, os alunos que estão comigo e que Deus vai trazer a mim, são Deus que os colocou como responsabilidade a mim. E eu penso que como cristã eu tenho esse envolvimento social, e a minha pergunta é como eu posso ajudar, como cristã educadora, os meus alunos e futuros alunos que passem por algum abuso? Como que eu posso ajudá-los a entender essa parte de ser honesto e rasgar o seu coração diante de Deus? Pela pergunta. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Muito obrigado pela pergunta da irmã. É uma situação, de novo, uma situação extremamente difícil, extremamente chocante, extremamente dolorosa e extremamente comum, queridos. É o fato, é a realidade. Essa é a realidade, é muito comum nos dias de hoje. E como educadora,
você precisa estar atento, irmã, a alguns sinais de que talvez essa criança esteja sendo abusada e você precisa se mostrar confiável para ela. Ela precisa ter a confiança de abrir o coração dela com você, à medida que você a ame, à medida que você espelhe Cristo na vida dela, à medida que você esteja atento a alguns sinais que podem demonstrar que essa criança, ela não confia em ninguém, essa criança, ela tem uma dificuldade de isolamento, ela quando vai ao banheiro, ela tem muita dificuldade de que talvez você mesma leve ao banheiro por algum motivo. Então, estar atento a isso. Agora, esses princípios que eu trouxe todos, do Salmo 73, eles são princípios do Evangelho. E não existe maneira melhor de ajudar qualquer pessoa, não apenas uma pessoa abusada sexualmente, mas qualquer pessoa que vive neste mundo mal, esse mundo de dores, esse mundo de sofrimento causado pelo pecado, do que apresentar o evangelho do servo sofredor, o evangelho do rei que tomou a sua cruz, o evangelho daquele que foi pendurado nu numa cruz sangrenta por amor dos seus inimigos, que somos nós, não é? Então, como educadora, ame seus alunos, demonstre esse amor para eles. Talvez você não possa de maneira clara articular o evangelho ali em sala de aula, mas você pode criar vínculos, você pode criar relacionamentos, você pode procurar talvez convidar a família dos seus alunos para ir à sua casa e conhecer a sua família e você conhecer melhor. Lógico que isso é um processo, você não vai convidar a sala inteira, mas é um processo de desenvolver relacionamentos. São relacionamentos que provêm o contexto para que nós possamos falar do amor e da graça de Jesus que transforma nossas vidas. Obrigado, Felipe. Outra pergunta que chegou aqui é referente ao futuro, Felipe. Medo por causa de ter sido abusado, medo de confiar num homem ou no futuro noivo, medo de até considerar casamento, ou até uma das perguntas que chegou aqui é como lidar com total desprezo por um relacionamento com alguém do sexo oposto, sentindo assim tentações para entrar num relacionamento homossexual. Como lidar com o futuro, como o abuso do passado tem implicações em futuras decisões e a confiança nas pessoas no futuro. Sim, isso é muito comum, Daniel. As pessoas que sofrem abuso sexual, elas são muito dominadas pelo medo. Tem uma irmã em Cristo daqui da igreja, ela me deu liberdade para usar a história dela, para falar sobre a história dela. E o testemunho dela é esse. Ela chegou aqui na igreja com um histórico de abuso sexual durante 6 anos da vida dela, desde o final da infância até o início da adolescência, ela foi abusada. E ela chegou aqui na igreja e ela não saía de casa sozinha, ela muito menos de noite, de maneira alguma. Ela estava sempre com um spray de pimenta na bolsa. Ela teve muita dificuldade, muita dificuldade de marcar um aconselhamento e sentar num gabinete pastoral, porque ela tinha medo. Ela tinha medo do que podia acontecer com ela. E tudo isso, Daniel, só foi tratado na vida dela quando, como eu disse na palestra, ela conseguiu ir até os baldes do passado dela e tirar essas questões de lá e lidar com essas questões. Lidar com essas questões aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque o que nos liberta do medo é a fé. É a fé. A fé em Deus, ela nos liberta do medo e nos capacita a dar passos de obediência no nosso futuro. Mas para a gente poder ter fé em Deus, para a gente poder confiar em Deus, nós precisamos conhecer mais a Deus. Então, o processo de transformação envolve tirar essas coisas do porão da sua alma, trazê-las, e isso muitas vezes é doloroso, mas trazê-las para que elas possam ser tratadas aos pés da cruz de Cristo e conhecer mais e mais a Deus. Porque quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai ver que Ele é confiável. Eu amo Romanos 8:32, que diz, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Deus entregou o Filho dele por nós, a gente pode confiar nele.
a gente pode confiar em Deus. E é essa confiança que vai vencer o medo e vai nos ajudar a dar passos de estabelecer um relacionamento de novo, de tentar de novo ter uma família, de acreditar e confiar em Deus de que o relacionamento heterossexual é o melhor para nós, não é? Mas tudo isso envolve lidar com o passado e crescer em conhecimento de quem Deus é, para crescer na confiança nele. Felipe, você destacou a importância ali de caminhar com a comunidade da fé, procurar inclusive até a ajuda do pastor. Mas chegou aqui um caso de alguém que foi abusado pelo pastor. E aí está com receio de que crie um escândalo na igreja. Chegou aqui uma outra pergunta do mesmo jeito, só que no contexto de família. Com receio de que vai criar um escândalo na família, porque é uma pessoa muito amada, muito bem recebida, que tem um testemunho de ser uma pessoa pura, generosa, e aí fica esse receio, esse medo de procurar ajuda de alguém. Eu imagino que a sua resposta vai ser semelhante, procurar aquela questão de ser crime. Mas qual outro conselho você daria a uma pessoa que está com esse receio de ser a causa de um escândalo? Não, você não é a causa. É isso que precisa ficar claro na tua cabeça. Você não é a causa. A causa do escândalo é a pessoa que cometeu esse crime contra você. Ela é a causa do próprio escândalo, não é? Então, se você deixar de levar isso, outras pessoas podem sofrer o mesmo abuso que você sofreu. Então, meu irmão, minha irmã, se isso está acontecendo com você, ainda que ninguém acredite em você, e infelizmente isso é comum, vai e fale com quem você precisa falar. Se é na sua igreja, eu espero que a tua igreja tenha um colegiado de líderes. Vai e procure o colegiado de líderes e fale sobre o que o pastor fez com você. Se o colegiado de líderes não te ouvir, vá direto para a polícia e fale para a polícia o que o teu pastor fez contra você. Se é no caso da sua família, fale com quem precisa ser falado na tua família. Você não vai ser a causa do escândalo. A causa do escândalo é o cara, a pessoa, a mulher, seja quem for, que fez isso contra você. Você não é a causa, você, nesse caso, é a vítima. Felipe, entraram aqui várias perguntas referente a como ajudar um amigo. Ou seja, a pessoa que mandou a pergunta não sofreu abuso, mas conhece alguém, ama alguém que já sofreu disso no passado. E aí a pergunta é, como ajudar essa pessoa? Aqui entraram perguntas aqui no quesito de a minha namorada já sofreu disso, mas também há contextos de amizade, como ajudar aquele colega, aquele amigo com quem eu estou caminhando. Alguns conselhos? Tá, eu acho que basicamente, Daniel, é você demonstrar compreensão. Como eu disse na pregação, vai ser um processo essa restauração. Essa pessoa vai continuar lidando com algumas questões por um bom tempo. E a intensidade disso tende a diminuir, a intensidade do peso disso, das dificuldades, tende a diminuir à medida que é tratado, mas ainda vai estar lá, vai estar presente. E você tem que ter paciência, você tem que ter misericórdia, você tem que ter amor com essa pessoa, caminhar com ela, entendê-la, entender os seus dilemas e amorosamente sempre apontá-la de volta para a cruz. Sempre em amor apontá-la de volta para a cruz. Mas isso é um processo, né? Isso é um processo. Saiba que você vai fazer muito bem a essa pessoa se você caminhar com ela. Ela precisa de amigos e amigas verdadeiras em quem ela de fato possa confiar. Felipe, caminhando agora para o final, porque o nosso tempo é curto, vou tentar abordar então mais duas perguntas, se o tempo assim permitir. A primeira é a respeito de ira, Felipe. A pergunta é, eu sinto ira do meu abusador, claro, mas de Deus. Eu tenho ódio, raiva de Deus. Chegou, inclusive, até a pergunta aqui, onde estava Deus quando eu estava sendo... Como lidar com esse sentimento de que Deus não fez o papel dele enquanto eu estava sendo abusado? Esse é um sentimento comum, mas é um sentimento mentiroso. Não é? Deus nunca é o responsável pelo mal.
ele nunca é o responsável pelo mal. O mal é fruto de corações que desprezam a Deus. O coração daquele homem, daquela mulher que te abusou, que te estuprou, ele não estava seguindo a Deus, ele estava rejeitando a Deus naquele momento. Ele estava dizendo para Deus: Deus, eu sou o meu próprio Deus. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero e eu vou fazer o que eu quero. E por isso ele fez o que fez naquela situação. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem dois caminhos nessa situação toda. Um é olhar e falar: olha, já que aconteceu isso comigo, então Deus não presta e eu vou começar a fazer e viver da mesma forma que o meu abusador viveu. Eu vou começar a viver do jeito que eu quero, porque Deus não me protegeu do meu abuso. Ou então, você pode olhar para Deus e falar assim: eu creio nesse Deus completamente soberano, completamente amoroso, a quem o meu abusador rejeitou, mas que eu vou abraçar. Porque é nele que eu vou encontrar redenção, é nele que eu vou encontrar significado, é nele que eu encontro identidade, e é vivendo para ele que eu vou me certificar de que eu não vou fazer com outras pessoas, talvez em outras áreas, aquilo que o meu abusador fez contra mim. Então, não vá por esse caminho. Não vá pelo caminho do rancor, não vá pelo caminho da ira contra Deus, porque o mal que é feito contra nós nunca é culpa de Deus. Ele sempre é fruto de um coração que rejeita o Deus soberano, criador dos céus e da terra. Felipe, para terminar o nosso momento aqui, eu agradeço demais, cara, a sua disposição de lidar com temas tão difíceis. A pergunta aqui é: muito tem sido falado a respeito do ponto de vista da vítima, né? do abuso, mas e se eu fui aquele que abusou do outro? Eu agora fui transformado pelo Evangelho, agora tenho uma nova visão. Como eu lido com o meu passado? Essa também é uma realidade, inclusive de maridos cristãos que possam ter feito coisas com sua própria esposa, até com ideias equivocadas e interpretações equivocadas da própria Bíblia, né? Mas enfim, Daniel, o perdão e a restauração sempre estão disponíveis. O perdão e a restauração sempre estão disponíveis. A beleza do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo, é mostrar pra gente que o cara que perseguia e matava cristãos foi transformado e caiu do cavalo na estrada para Emaús e foi transformado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e se tornou o apóstolo aos gentios. Então existe perdão, existe redenção. De novo, você precisa lidar com o seu passado. Você precisa parar de esconder o teu passado, que talvez seja o caso. E você precisa pedir ajuda. E para que alguém, um teu pastor ou um conselheiro da tua igreja, alguém possa te ajudar a lidar com essas situações. Se precisa lidar com questões jurídicas, lide com as questões jurídicas. Lide com o que você tem que responder por isso, não é? Resolva isso. Vá até o Senhor Jesus Cristo, vá até Deus, clame por perdão e passe por esse processo de restauração. Lá em Provérbios 28:13, diz assim, que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Vá até Deus, confesse os seus pecados e receba graça e misericórdia nesse momento de necessidade. Amém. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês que enviaram perguntas e nós vamos agora encerrar esse momento. Inclusive, Felipe, eu queria orar por você. Você vai ter culto daqui a pouco. Que Deus te use lá na sua igreja local. Muito obrigado, viu, meu irmão? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado por nos dar um meio de conhecer o seu perdão, a sua verdade, a sua graça. E pedimos, ó Senhor, que o seu Santo Espírito aplique a sua graça às nossas vidas. Restaura-nos. Eu oro em especial por aqueles que estão lidando com dor real. Que o Senhor use não só os seus familiares, mas a sua igreja local,
para engrandecer a graça de Deus. Que eles possam encontrar alívio e cura em Ti. Em nome de Cristo, nós agradecemos pelo seu servo Felipe. Amém. Valeu, Amém. Felipe. Obrigado, Daniel. Deus abençoe a todos aí do Ministério Fiel. Valeu, cara.